versículo 8, diz assim: e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Amém, queridos? Até aqui. Queridos irmãos, na semana passada, na verdade, tem duas terças-feiras que eu estou já falando sobre o livro de Judas, e eu falei para os irmãos, primeiro, eu falei da apresentação de Judas, e lembrei aos irmãos para quem que foi escrita essa carta. Eu disse: olha, essa carta ela não foi escrita a uma cidade, a uma região, ou a uma pessoa em específico. Essa é uma carta da Bíblia que foi escrita claramente aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Até a saudação eu expliquei para os irmãos: a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Irmãos, eu disse aos irmãos, conforme está escrito aqui, que Judas, ele é aquele meio-irmão de Cristo, não é? Aquele que é filho, é irmão de Jesus por parte de Maria, mas não por parte de José, não é? Eu expliquei para os irmãos que esse Judas, ele não é o filho de Alfeu, nem tampouco um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele é o irmão de Cristo, também irmão de Tiago. E eu disse aos irmãos que, conforme está escrito aqui, Judas, ele tinha como objetivo escrever sobre a salvação, mas ele deixa claro que teve por necessidade exortar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, não é? O objetivo era escrever sobre a salvação, mas devido a algumas coisas que ele identificou acontecer no meio da igreja, ele, no meio do povo de Deus, aliás, ele mudou o assunto da carta. E o que estava acontecendo é que Judas, ele identificou algumas pessoas introduzidas no meio do povo de Deus, falando e fazendo algumas coisas que não eram da parte de Deus. E aí eu quero reforçar novamente que Judas era um homem extremamente estudioso. Hoje, talvez eu mostre aos irmãos que Judas, ele faz menção, por exemplo, ao livro da Assunção de Moisés. O livro que, aonde é um livro apócrifo, e depois eu explico aos irmãos, é um livro que, dentre outras coisas, ele registra a reivindicação do diabo pelo corpo de Moisés. O diabo dizendo que Moisés, ele era um assassino porque tinha matado um homem, no entanto ele pertencia para ele. E aí Judas registra o arcanjo Miguel lutando contra o Satanás por causa do corpo de Moisés. Ele também registra o livro de Enoque, aonde identifica, na Bíblia não diz que Enoque era um profeta, mas no livro de Enoque, que é um dos livros mais antigos que se tem notícia, é um livro que remete lá para a época do patriarca Jó, não é? Então ele cita o livro de Enoque, pois esse livro identifica Enoque como sendo um profeta, não é? Então o que demonstra que Judas, ele era um homem estudioso, porque ele faz menção a coisas que as pessoas no ano em que ele escreveu não tinham acesso se não fossem extremamente estudiosos. E perceba que ao citar esses livros, Judas também, ele espera que os destinatários da sua carta, eles fossem também pessoas estudiosas. Ele valoriza os destinatários da carta.
E aí eu mostrei para os irmãos que ele agora começa a meio que esculhambar com aqueles que estavam na igreja, tumultuando no meio da igreja e tentando distorcer o evangelho e levar o povo por caminhos que não eram o caminho de Deus. Porque ele identifica como sendo homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ele faz 3 comparações, que foi o que eu parei semana passada. Ele compara essas pessoas, ele após identificar e colocar características terríveis acerca dos falsos mestres que estavam no meio do povo de Deus, ele agora faz 3 comparações para mostrar que esses já são condenados. Por exemplo, ele compara com o povo de Deus que foi tirado da terra do Egito. Não é? Ele compara também com os anjos que não guardaram o seu principado, né? Mas foram expulsos do céu. E ele compara também com aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que se corromperam e também foram destruídos por Deus. Ou seja, ele lança o recado aos falsos mestres e diz: olha, cuidado, porque como antes estava escrito, vocês estão sofrendo aí, né? Vocês estão à beira do abismo, vocês estão a ponto de serem condenados também. Para nós começarmos hoje no versículo 8, nós observamos que Judas, ele agora volta a sua atenção para os falsos mestres do presente. Ele antes falou das características das pessoas e comparou com coisas que já estavam escritas na Bíblia. Ele agora se volta aos falsos mestres daquele momento, que estavam de fato no meio da igreja, tumultuando e distorcendo a verdade. Ele volta a sua atenção e ele evidencia que eles estão tomando agora um caminho extremamente perigoso. Lucas, quando ele escreve a essas pessoas, ele diz assim, ele fala lá do versículo 8 ao versículo 11, ele vai sintetizar 3 sentenças contra os falsos mestres do presente. Ele vai mostrar que eles rejeitam a autoridade divina, que eles recorreram de uma deliberada hipocrisia. Eles entraram pelo caminho da hipocrisia, porque como eram pessoas no meio da igreja, eles tinham conhecimento da verdade, e não só hipocrisia, mas também apostasia. E também eles receberam por causa disso a devida punição. Agora, para começar, eu vou fazer menção ao versículo de número 8 e mostrar aos irmãos algumas coisas, fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos que uma das coisas piores, ou por que não dizer a pior coisa, que os falsos mestres fizeram na época de Judas, foi rejeitar as autoridades. E, para não falar tanto de autoridades sociais, eu vou me deter a Deus. Eles rejeitaram a autoridade de Deus, eles desafiaram a autoridade de Deus. Vocês lembram, irmãos, que eles estavam no meio do povo de Deus. Quando uma pessoa vai para o meio do povo de Deus fazer coisa errada, ela está acima de tudo zombando de Deus. Porque você imagina, quando lembre sempre daquela visão de João no Apocalipse: virei para ver quem falava comigo. E quando virei, vi os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem. E mais à frente avisa que ele estava passeando, ele não estava parado, ele estava andando no meio da igreja, ou seja, ele estava sondando a igreja, porque ele é o dono da igreja e ele cuida da igreja. Quando alguém se infiltra na igreja para distorcer a verdade ou qualquer outra coisa que não seja a finalidade da igreja, na verdade, primeiro que tudo, essa pessoa está desafiando o próprio Deus. Você imagina por que Judas escreve. E eu disse aos irmãos semana passada que eu estava ali na frente, limpando a igreja, limpando o pátio da igreja num sábado desse. Não sei se vocês lembram. Eu disse:
passou uma dessas pessoas que andam na rua tentando enganar os outros. E ele parou, teve a ousadia de olhar para mim e dizer assim: moço, eu dentro da igreja, limpando a igreja, moço, você tem Bíblia em casa? Eu disse: tenho sim, senhor. Aí ele disse assim: você lê a sua Bíblia todo dia? Eu disse: leio sim, senhor. Aí ele disse: quem é Jesus para você? Eu disse: antes de eu responder, eu também vou lhe fazer duas perguntas. Você tem Bíblia na sua casa? Aí ele disse: tenho. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Aí ele disse assim: meu filho, eu estou assim, não foi texto, foi na escola dominical que eu disse isso. Ele disse assim: na verdade, para ler a Bíblia passa muitos anos. Aí eu disse: rapaz, você é muito atrevido, porque você para na frente de uma igreja, você se depara com o pastor da igreja, você tem a ousadia de perguntar se o pastor da igreja tem Bíblia, se está lendo a Bíblia e o que é Jesus para ele, se você nem ao menos leu a sua Bíblia toda. Ou seja, que autoridade você tem para perguntar? Agora você imagina, eu estou mostrando isso para os irmãos entenderem como o inimigo é atrevido, como ele é astuto, como ele é cara de pau. Por quê? Você imagina que Judas ele está escrevendo para pessoas que estavam no meio da igreja. Vejam que a falta de conhecimento traz, acrescenta na vida da pessoa. A pessoa no meio da igreja, onde está a presença de Deus, e ela tem a ousadia de tentar tumultuar, desmerecer a autoridade do próprio Deus. Aí a gente precisa ter na cabeça o seguinte, se Deus está na igreja, se Ele está sondando a igreja, toda a autoridade vem de Deus. Não existe autoridade que não vem de Deus. Preste atenção também que aqueles que exercem autoridade, são algumas considerações que eu quero fazer antes do versículo 8, eles também precisam estar debaixo de autoridade. Como que eu vou tentar exercer autoridade se eu não quero me submeter à autoridade? Você imagina, os apóstolos se colocavam acima das escrituras dos apóstolos. Se a gente ler o versículo 8, vai dizer assim, que eles rejeitam a dominação e vituperam as autoridades, ou seja, zombam das autoridades. Você vai ver também o seguinte, o que esses líderes, hoje em dia, por que não dizer que nós temos líderes dessa maneira? Por exemplo, os que se autopromovem, às vezes as pessoas criticam a nossa igreja, mas a nossa igreja ela tem um sistema de aprendizado. Antes de você ser diácono, você tem que ser auxiliar de trabalho, para você aprender a ser diácono. E depois de diácono, você é presbítero, para você não esquecer também o que é ser um diácono. Ai do pastor que esqueceu o que é ser diácono. E hoje em dia a gente tem pessoas que esqueceram tanto a ponto de se denominar uma autoridade. Você vai ver, pela Bíblia, o colégio apostólico se encerrou nos 12. Mas tem pessoas hoje em dia se autodominando apóstolo. Tem pessoas hoje em dia se autodenominando até arcanjo. Eu vi outro dia mandado para mim uma ordenação arcanjo. Já pensou? Eu até brinquei com o Pedro. Michael levou ele agora, tá lindo. Eu até brinquei com o Pedro. Eu abracei e fala, meu arcanjo Pedro. Eu até brinquei com ele. É tipo de pessoas insubmissas. E aí, irmãos, eu quero mostrar para vocês, baseado nisso aqui, é uma característica clara. Eu quero mostrar a vocês alguns tipos de insubmissão que a Bíblia Sagrada nos apresenta agora. Primeiro, olha o versículo de número 8. Diz assim: contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Para aí e olhe para cá para dizer uma coisa a vocês. Esse adormecido, semelhantemente adormecido, também pode ser traduzido por aquele que está sonhando e dormindo. No seguinte sentido que eu quero mostrar, o que é o que Judas quis dizer quando ele escreveu isso aqui? Vocês já observaram que várias seitas e heresias surgiram quando as pessoas estavam dormindo?
As pessoas tiveram visão de anjo, não é? As pessoas sonharam com anjo. Eu ouvi, ele me disse, ele me entregou um livro, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Judas, ele começa dizendo assim: olhe, contudo, também destes, semelhantemente adormecidos. Ou seja, é como se a pessoa não tivesse acordado ainda, caído na real. Quer ver uma coisa? Você já viu agora, essa semana é a semana do carnaval. E eu disse aos irmãos aqui, eu falei para os irmãos outro dia, que já chegou para mim o bloco dos evangélicos. Lá em São Paulo, o bloco dos evangélicos. E eu já vi até pastor famoso, desses famosos aí de mídia, midiático, dizer que não tem nada a ver montar uma bateria, um samba de enredo dos crentes e ir para a avenida pular, e sambar, e ter a rainha da bateria crente. Já pensou? A baiana crente, para ficar rodando, né? As passistas crentes de fio dental, os homens depravados crente. Já pensou um negócio desse? E Jesus notifica. Eu estou falando isso, não é para criticar e ao mesmo tempo criticando, porque eu sou pregador do Evangelho e pregador tem que ter coragem, pronto, para falar que isso é errado. Deus me abençoa isso. Agora eu estou chamando a atenção porque é como se fossem esses falsos médicos. É como se eles estivessem dormindo. É como se eles não estivessem na real, não tivessem caído na realidade. Judas está dizendo assim: também esses, semelhantemente também adormecidos. Como pode alguém desafiar a autoridade de Deus em sã consciência? A história fala de homens que abriram os braços e disseram: Senhor, se o Senhor existe, me fulmina. E foram fulminados, pronto. Pronto, morreram. E agora? Deus existe ou não existe? Judas está dizendo semelhantemente adormecidos. Aí ele diz assim, presta atenção, tem coisa pior, porque ele diz: contaminam a sua carne. Além de contaminar a carne, ou seja, esse contaminar a carne é viver de forma imoral. Os cultos daquela época que estavam sendo combatidos por Judas, eles envolviam imoralidade. Se você pega os cultos às entidades gregas, por exemplo, o culto a Dionísio, a Artemis, a Zeus, tudo envolvia imoralidade, eram templos imorais, eram piscinas onde as pessoas iam nuas se prostituir, tomar vinho, se embriagar e se prostituir. Aí Judas está dizendo assim: eles contaminam a carne, ou seja, eles vivem de forma imoral. Mas não só viver de forma imoral, eles também insultavam as autoridades. Preste atenção que essa insubmissão é um tipo de insubmissão afrontosa, que nós não devemos aceitar na nossa alma. Você já observou que constantemente nós somos incentivados a afrontar, a serem afrontosos? Hoje em dia isso é mais comum, a ser desafiador, a não respeitar quem está na liderança. E quando eu digo liderança, não estou dizendo só quem tem cargo, eu estou falando de quem sobe no púlpito para pregar. Por exemplo, você chega numa igreja como a nossa, uma igreja mais simples, de pessoas crentes. Você vê uma pessoa simples subindo ao púlpito da igreja, Robson, e o povo chorando, sim, recebendo a palavra de maneira simples. Mas em determinados lugares a gente chega e começa a pregar, e a gente olha as pessoas de frente. E quer ver quando você confronta contra o pecado, que elas começam a se levantar e ir embora. Eu estou falando que esses falsos mestres, eles incentivam, eles são insubmissos a ponto de afrontar. Eles vivem no mundo irreal, no mundo ilusório. Eles creem na mentira de Satanás. Você lembra da mentira de Satanás? Qual foi? Deus olhou para Adão e Deus disse assim: olha, de tudo que tem no jardim você vai comer, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer você vai morrer. Aí a serpente aparece e diz assim: olha, coma, porque se você comer, você vai ficar igual a ele. O engano de Satanás é como se as
versículo de número 10, ele vai lá no final, ele diz assim: como animais irracionais eles se corrompem. Ou seja, Judas chama essas pessoas de animais, eles tornam-se animais irracionais, que são guiados pelo próprio instinto. Eles não observam mais a palavra de Deus. Essas pessoas são tão terríveis, porque se a gente pegar essa palavra aqui, onde tem difama ou rejeita, ela também pode ser traduzida como blasfêmia. E eu vou dizer uma coisa a vocês, que a blasfêmia, ela vai além de tomar o nome de Deus em vão, apesar dessa ser a essência da palavra. A blasfêmia, uma pessoa que blasfema de Deus, quando ela toma a sua palavra de forma leviana, de forma irresponsável. A pessoa blasfema quando ela pega a palavra de Deus e distorce. Por exemplo, eu disse aos irmãos, quando eu fui líder de mocidade, há muitos anos atrás, os jovens um dia disseram que o carro que Deus amaldiçoava era para ti, porque estava escrito: não tomeis para ti. É disso que eu estou falando, que se você pegar e prestar atenção a toda a distorção bíblica, ela é ridícula. Outro dia saiu em rede nacional um repórter falando com um suposto pastor e dizendo para ele o seguinte: o pastor tinha passado a noite com um homem, com a mulher, e estava prestes a passar a noite com a filha do casal. E quando perguntaram a ele: mas por que você está fazendo isso? Aí ele disse: é porque está escrito: Oséias adultera. E o repórter dizia: senhor, não está escrito adultério, está dizendo: Oséias toma uma adúltera, tem um acento no U. E o homem teve a ousadia de olhar para o repórter e dizer: mas o pastor sou eu, não é você. Eu que interpreto a Bíblia. Misericórdia, Jesus. Eu estou falando com a pessoa que blasfema de Deus, é aquela que toma a sua palavra de maneira leviana, de maneira irresponsável. É aquela pessoa que zomba da palavra, ou quando desafia Deus deliberadamente, sem levar em consideração o que está escrito na Bíblia. Irmãos, é o seguinte, toda autoridade, entenda que toda autoridade, seja ela do lar, da igreja, do Estado, ela é de Deus. E os que exercem autoridade, eles têm que ser sujeitos à autoridade. Os falsos mestres, uma característica daqueles falsos mestres é que eles rejeitavam a doutrina de Deus e se estabelecem como autoridade de si mesmos. São pessoas que pegam trechos da Bíblia até, inventam uma história, diz que teve uma revelação às vezes, e ela anda disseminando e pregando como se aquilo ali fosse a verdade. Eu vou dizer uma coisa para você: tudo que contrariar a Bíblia não é verdade. Por exemplo, se um anjo aparece a você e diz assim: Jonathan, sai mentindo por aí, esse anjo não é de Deus, ele é do diabo. Se uma voz fala ao seu ouvido e diz: faça isso, e aquilo não estiver na Bíblia, não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Os falsos mestres, eles eram pessoas do diabo, irmãos. Então, olha, eu vou falar três coisas aqui, porque no versículo de número 8, nós vamos observar três verbos aqui que caracterizam os falsos mestres. Vamos ver se ele passa o versículo 8 hoje. Você vai ver que o versículo 8 diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, ou seja, não acordaram ainda para a realidade. Aí a Bíblia fala, tira da tela, deixa eu acompanhar na Bíblia. Acompanhe na sua Bíblia aí. Primeiro verbo: contaminam a sua carne. Primeiro verbo é contaminar, contaminam a sua carne. Segundo verbo, você vai observar aí, rejeitam a dominação. Segundo verbo é o verbo rejeitar. Terceiro, ele diz assim: vituperam as autoridades. Vituperar é o mesmo que maldizer, né? É o mesmo que falar mal, que zombar. Então, vituperam as autoridades. Estes contaminam a sua carne. Esses, eles rejeitam a dominação. E terceiro, vituperam as autoridades. Eu vou falar dessas três coisas. O pecado da contaminação está ligado
aos atos homossexuais lá do versículo de número 7. Versículo de número 7 eu falei: assim como Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas, havendo-se corrompido como aqueles e indo após outra carne. Está falando da homossexualidade. Ou seja, eles contaminam a sua carne. Segundo lugar, é o pecado da rejeição. Não é? É semelhante ao da rebelião dos anjos do versículo de número 6. Quando fala dos anjos que rejeitaram a sua, que não guardaram o seu principado, rejeitaram o principado. E quando fala do pecado de difamação, é equivalente à incredulidade dos israelitas do deserto, lá no versículo de número 5. Ou seja, depois de dar os 3 exemplos, aí eles falam que eles difamam ou vituperam as autoridades, porque lá no deserto eles saíram pelo poder de Deus do Egito, mas lá eles construíram o quê? Ídolos, se prostituíram, não é? Eles comeram de sacrifício de idolatria, fizeram tudo o que tinha de errado. O versículo de número 7, quando fala do povo do Egito, fala nesse contexto, versículo 5. Versículo 6 fala dos anjos decaídos, é o pecado da rejeição. Versículo de número 7 fala de Sodoma e Gomorra, é o pecado da contaminação. Ou seja, vocês observam que quando o assunto é Deus, a insubmissão dos falsos mestres, ela tem por intenção levar as pessoas a afrontar Deus. Mesmo sabendo que Deus é Deus e quais são os estatutos de Deus, mas os falsos mestres incentivam as pessoas a se rebeliarem, a se contaminarem e a negarem a própria salvação. Todo mundo sabe que a salvação é pela graça, mas eles rejeitam a graça. Agora eu estou falando para a gente ter cuidado. Você já viu por que Jesus olhou para Pedro quando Pedro disse assim? Jesus disse que ia ser crucificado, ele disse: não, o senhor não vai ser crucificado. Eu não vou permitir que o senhor vai ser crucificado. Aí Jesus disse assim: não foi você que falou, foi Satanás. E tem versão que até Jesus repreende. Está repreendido Satanás. Por que Jesus repreendeu Pedro quando Pedro queria proteger ele? Na verdade, Pedro não queria proteger Jesus. Satanás, ele queria a todo custo impedir que Jesus não fosse crucificado. Se ele não fosse crucificado, a gente não estaria aqui hoje, irmãos, com a certeza da salvação. Você observa, os falsos mestres, eles estão infiltrados e eles estão disseminando coisas para quê? Para nos incentivar a rejeitar a salvação, para a gente viver como se o céu fosse um conto de fadas. O céu é aqui está muito bom, aqui está bom demais, que a gente sente a glória. Não, meu irmão, isso aqui não é nem 0,5% do que a gente vai viver quando a gente chegar na eternidade, meu irmão. Tem coisa melhor para acontecer, aleluia, quando Jesus voltar para levar a igreja para a eternidade. Não caia em conto de fada de zombar da graça. Esse é o período que o povo está zombando da graça. Esse é o período que o povo está negando Jesus por aí. Mas nós somos crentes. E quanto mais o povo rejeita, mais os crentes devem erguer a mão ao céu e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Eles querem contaminar, sabe o quê? Querem trazer a prostituição para o nosso meio. Querem, porque as pessoas dizem assim: olha, espera aí, né? Eu amo você do jeito que você é. Não, rapaz, não, isso é mentira. Mentira do capeta. Não é verdade, irmão? Com sujeira, com patifaria, com pecado, ninguém vai para o céu, meu irmão. O tal do demônio do nada a ver, ele é real. Ele está no nosso meio, andando também, querendo disseminar mentira. Mas enquanto ele está dizendo que a prostituição é legal, Jesus, por meio da sua palavra, diz: espírito, alma e corpo, se apresente a Deus de maneira santa e
Guarde em seu coração santidade a Deus. Quando eu digo isso, eu vou além, não vou só na prostituição moral, vou falar das palavras. Será que ainda tem crente dessa igreja que chama palavrão? Será que ainda tem crente dessa igreja que está perdendo tempo assistindo o Big Brother depois do culto? Eita, pastor doido! Mas se tem, saiba que você está na beira do abismo. E o inimigo não vê a hora de empurrar para você cair de vez. Mas em nome de Jesus, o Senhor está resgatando crentes tirando de lá. Você não vai ser enganado, não. Santidade a Deus. Não deixe que essas coisas entrem na sua casa. Não deixe, cuidado, irmão, com o tal do celular. Vou dizer de novo, cuidado com o celular. Cuidado com o celular. Aliás, eu não vou mais falar disso não. Vou dizer o seguinte: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado. Cante. Pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida não podem jamais no reino de Deus no celeste. Tanto que Deus fez pra mim preparar. E eu pra mim nascer. Eu vou, você vai também, você vai. Jesus me dará o lugar. Mostrei de todas as caminhos. A Ele sempre louvar. No céu tenho muita saudade. Vai resumir. Mas que vai Da minha boca não sai palavrão, dos meus olhos não vê coisas que não sejam coisas santas. Jesus, essa noite, olha, eu vou profetizar, não está aqui nas minhas anotações, mas eu vou profetizar de olhos abertos essa noite. Por bem ou por mal, coisas estão sendo arrancadas esta noite. Você não veio aqui porque você quis, Deus lhe trouxe aqui. Porque antes de você escolher Ele te escolheu primeiro. Então, para na tua vida, por isso que você veio aqui esta noite. Coisas estão sendo arrancadas esta noite, em nome de Jesus. Vistas estão sendo lavadas com o colírio do céu aqui esta noite. Fica lá mais, fica lá, raçou. Fica, glória de Deus aqui. É por terra toda afronta contra Deus. Segunda coisa, preste atenção. É a insubmissão indesculpável. Primeiro é que ela é afrontosa. Segundo, ela é indesculpável. Porque o versículo 9 ele diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas aqui, irmãos, ele se baseia em informações do livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? O livro apócrifo é um livro que não entrou no período de formação da Bíblia Sagrada. No decorrer da história, houveram alguns períodos de formação da Bíblia, que a gente chama de cânon. Cânon é o período de formação da Bíblia. Tem o cânon judaico, que é o cânon da nossa Bíblia, tem o cânon grego, tem
Aí chama pseudo-epígrafos ou pseudo-apócrifos. Mas esse é um livro apócrifo, o livro de Moisés. A obra que ela é conhecida como a Assunção de Moisés. Nessa obra, o Satanás ele reivindica o corpo de Moisés porque ele diz que Moisés é um assassino. Agora preste atenção que Judas ele fala do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, segundo a profecia de Daniel, pertence a um anjo que é um dos primeiros príncipes, conforme Daniel 10:13. E o grande príncipe, não é, o defensor do povo de Deus, aquele que combate e vence demônios enviados por Satanás para influenciar os governantes da Pérsia e da Grécia. Esse termo príncipe que traz em algumas Bíblias é o mesmo traduzido por arcanjo. E se o próprio arcanjo, preste atenção, ele não foi capaz de proferir juízo inflamatório contra o diabo, entregando a causa a Deus, e aí eu estou falando da submissão agora indesculpável dos falsos mestres, como é que esses homens insubordinados que estavam no meio da igreja, eles tinham a audácia de insurgir contra a autoridade de Deus e dos próprios apóstolos? Você vai ver, se o próprio arcanjo Miguel, ele se recorre a Deus, por que os falsos mestres ele caem no erro de querer desafiar a autoridade de Deus e dos santos homens constituídos por Deus? Você vai ver uma coisa interessante, ó. Se um arcanjo usa de cautela para lidar com o diabo, nós precisamos ser mais cuidadosos, irmãos. Cuidado com algumas situações. Tem pessoas que estão caindo, levando rasteiras aí, porque elas não conhecem a verdade e estão com história que estão dando tapa na cara do inimigo. Nenhum da gente foi chamado para dar tapa na cara do inimigo. Nós fomos chamados para sermos adoradores. Nós fomos salvos para servir a Deus. A insubordinação deles, irmãos, ela é indesculpável, porque a ideia de Judas aqui é que se o maior de todos os anjos bons se recusou a falar mal do maior de todos os anjos maus, mesmo em uma circunstância como essa, nós devemos ser muito cautelosos quando o assunto é juízo a outras pessoas. Já pensou? Eu lidei com pastores que eu amo, que quando eu lembro o nome deles eu choro, ainda hoje. E você já pensou que eu lidei com pastores, esses homens que eu amo e choro quando lembro o nome deles, semi-analfabetos? Porque no Brasil, se você sabe escrever o seu nome, você não é analfabeto, é semi-analfabeto. Eu lidei com homens que só sabiam escrever o nome, mas eles tinham uma autoridade de Deus tão bonita. Um dia eu estava sentado no templo central de Natal. E lá estava sentado no ministério um pastor que tinha um problema na coluna já de seus 90 anos, andando assim, meio curvado. E foi falar, ele tinha mania quando ia falar, ele dizia assim, ele falava nesse ritmo: saúdo. Pois, irmãos, demoraram para dar para o Senhor. E precisou me dar uma saudação, era quase 2 horas de culto. E alguém falou assim, disse assim: quem colocou esse morto vivo para falar? Aquilo me deu uma angústia no coração. Eu digo que isso é algo imperdoável. Eu disse: rapaz, aquele homem ali que está falando, você não conhece a história dele. Aquele homem ali, ele fundou todas as igrejas do oeste e do Seridó do nosso estado. O mapa do Rio Grande do Norte, ele é comparado a um elefante. Da cabeça do elefante, a tromba, é onde fica o sertão, né? A região oeste, Potiguar mais acima, e o Seridó, Potiguar mais abaixo. E
Aquele homem, ele andou por aquelas igrejas, e ele contando a história dele, ele dizia assim: eu andava pelas igrejas e saía da minha casa, andava 10 quilômetros com a boca de ferro no ombro e puxando 3 meninos, porque na cidade onde eu morava era proibido vender comida para crentes. 10 quilômetros depois eu fazia um culto, e ele disse assim uma vez: Mário Sérgio, naquele ritmo dele, falando bem baixo assim, lento, ele disse: Mário Sérgio, a gente algumas vezes estava fazendo um culto numa casa, e as telhas daquela casa eram mais largas, mais difíceis de quebrar. Mas acredite, da violência da pedra que jogava em cima, a pedra chegava a cair na nossa frente assim. E ele disse: a gente fundava as igrejas, e eu sofri, e alguém levantava a voz para dizer, chamar o homem de morto-vivo. É o que Judas está falando aqui. Ele diz assim: essas pessoas, elas têm uma insubordinação indesculpável. Porque assim, irmão, você lembra de Saulo, quando teve o encontro com Deus? Como foi que Jesus disse com ele? Saulo, Saulo, porque tu me persegue. É porque assim, quem coloca a mão em qualquer um de nós que estamos aqui, não está colocando a mão na gente, está colocando a mão no próprio Deus. Porque por mim e por cada um de nós que estamos aqui essa noite, foi derramado sangue na cruz do Calvário. Aí o Judas, ele está identificando essa insubordinação agora como uma insubordinação que nem tem perdão, porque ele está colocando a mão no que pertence a Deus literalmente, irmãos. Deixa eu adiantar, porque agora eu vou falar de uma insubordinação desenfreada. No versículo número 8 ele chega a dizer assim, eles contaminam a própria carne, eles rejeitam a dominação, são pessoas que não se submetem, não ouvem palavra de Deus. Eu tenho maior medo, meu Deus. Um dia eu estava ali, a irmã Fátima passou com o irmão Luiz, olhou para mim e disse assim, que o Espírito Santo de Deus estava comigo. Essa mesma irmã que Deus revelou que o Espírito Santo de Deus está comigo, se eu pecar, ela é capaz de apontar o dedo para mim e dizer, se conserte, porque Deus não está se agradando de você. E agora? A gente estava aqui orando domingo, irmã Cláudia mandou orar. Eu posso dizer, irmão, o que aconteceu domingo? Posso? Posso? Bem pouquinho a gente teve coragem de dizer amém. Posso dizer? Olha, porque a gente, irmã Cláudia mandou todo mundo dar a mão e disse assim, ore pela pessoa que está do seu lado e a pessoa que está do outro. Uma criança dessa igreja começou a gritar, repreende, Senhor, agora espírito de homossexualismo. Daí a mãe dele perguntou, quem tem espírito de homossexualismo? É eu ou o irmão que está ali do outro lado? Aí ele disse assim, já hoje eu perguntei, ele disse, nem é minha mãe, nem é o irmão que está do outro lado. É outra coisa que Deus estava me mostrando. Você imagina, irmãos? Nós nos submetemos a isso, mas o falso mestre, ele vitupera, ele zomba. O versículo de número 9, ele fala do arcanjo Miguel, e o 10 ele diz assim, estes dizem mal do que não sabem. Observe, é uma insubordinação desenfreada. Eles falam mal do que eles não sabem. Sabe o que o falso mestre é? Ignorante. Ele não tem conhecimento, ele fala do que ele deveria saber, mas ele não sabe. Na verdade, ele está... Antes Judas disse que ele está como adormecido. Agora ele é mais claro, ele diz, olha, ele fala mal do que ele não sabe. E naquilo que ele naturalmente conhece, eles são como animais racionais que se corrompem. Ou seja, eles não sabem, não procuram saber para falar. Sempre que eu convido alguém para pregar aqui, eu mando a famosa mensagem do WhatsApp do pastor Mário Sérgio. Aí eu digo que na nossa igreja a saudação é a paz do Senhor. Eu digo que não é para vender livro no púlpito, nem CD, nem nada. Eu digo que não é para citar político,
não é para citar outros grupos, é para pregar a Bíblia, pronto. Se eu digo que na nossa igreja os meninos do teclado fazem fundo musical. Alguém vem argumentar um dia, e eu estava na igreja, que o pregador olhou para o irmão e disse assim: eu vou pregar, manda parar, diz que para. Se for na minha, eu vou dizer: não, ele não vai parar. Sabe por quê, irmão? Porque aquele menino faz por amor. Você toca aí por teologia? Não? Qual foi o pensador, o teólogo que você leu hoje para tocar aí? Hã? Você leu foi a Bíblia Sagrada, homem. Não se baseia em teologia, não. Toca ali por amor. Esses meninos ali, irmão Márcio, vê se eu não estou certo. Eles estão ali por amor. Glória a Deus. Na escola dominical, irmãos, aqui, quantos são aqui são doutores para dar aula na escola dominical? Dão aula por amor. O falso mestre, ele tem a ousadia de se levantar para falar mal de coisas que ele não conhece. Só tem esse pensamento quem tem amor pelas almas. Ou seja, é uma insubordinação desenfreada. E a Bíblia diz: e naquilo que eles conhecem, eles se comportam como animais irracionais. Por exemplo, ele conhece a Bíblia, mas ele prefere se comportar, agir pelo instinto. Por exemplo, irmão, quantos batizados no Espírito Santo tem aqui? Levanta a mão para eu ver. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Quem aqui endoidou quando foi batizado no Espírito Santo? Quem aqui não lembra do dia que foi batizado, da hora que foi batizado? Quem não lembra? Quem perdeu a memória aqui na hora do batismo no Espírito Santo? Nenhum de nós, irmãos. Como é que uma pessoa pode dizer que na hora que foi batizado no Espírito Santo, entrou numa cela de jumento e saiu inchando? Conhece a verdade, mas prefere se comportar como um animal irracional que age pelo instinto. Eu cheguei numa igreja para ser pastor da igreja e tinha alguém lá, irmão Júlio, que dizia assim: mano, vivia ali, Ana de Araújo. Alguém dizia bem assim: segura meu braço, segura aí, vem cá, irmão, assim, segura meu braço, está não. Segura meu braço aí, segura, senão meu braço vai lá. Segura minha perna, me segura. Você está endemoniado. Quem é que aqui que é tomado pelo Espírito Santo e não tem controle? Não é, irmão? A gente não está cheio do Espírito Santo, ele fica tão animado, né? Que a gente pula, né? Alguns gritam, alguns choram desenfreados, como é meu caso. Mas quem é aqui que perde a consciência, que age como um animal irracional? Os falsos mestres, eles são desenfreados. Por quê? Porque eles têm conhecimento, mas eles preferem agir pelo instinto. Nós não fomos chamados para agir pelo instinto. Agíamos pelo instinto quando a gente era aprisionado ao pecado. Mas agora nós somos livres e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E agora a gente age segundo a palavra de Deus. Quer ver mais uma coisa? Isso tudo para eu chegar no versículo 11 e mostrar a vocês um dos ais da Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Nós vamos terminar aqui, não vai dar tempo de terminar o versículo 11. 3 coisas mais são lembradas aqui. Caim, irmãos, se rebelou, a Bíblia diz, ai deles. E o porquê aqui é um porquê junto e sem acento. Justifica o motivo do ai. Sabe por que ai deles? Porque eles vão pagar um preço terrível. Sabe por que ai deles? Porque eles ganharam um ai da Bíblia. Se você quiser saber a gravidade dos ais da Bíblia, você lê o livro do Apocalipse, que fala mais claramente dos ais. Não é? Ai daquele momento, ai das grávidas naquele dia, não é? Fala dos ais. Ele ganhou ai deles. Por quê? Porque eles entraram primeiro pelo caminho de Caim. Eles foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Primeira coisa, Caim se rebelou contra a autoridade de Deus na questão da salvação, mais uma vez. Balaão
na questão da separação e corar na questão do serviço. Primeiro, para eu terminar aqui, eu vou falar para vocês de Caim. Preste atenção uma coisa: Caim é um assunto bem complexo, porque eu poderia falar de Caim aqui simplesmente dizendo que Caim ele é o pai das heresias, porque enquanto tinha que oferecer sacrifícios de sangue a Jesus, Caim ele foi lá oferecer o seu serviço. Por exemplo, Caim ele foi pregar que a salvação não é pela graça, pelas obras. Caim é o pai dos hereges, mas o pai dos hereges teve o seu pagamento. Primeiro, Caim, o caminho de Caim ele se rebelou, ele rejeita o caminho da graça, ele queria agradar a Deus sem fé. Era um homem que queria agradar a Deus sem fé, e isso vai ensinar muita gente aqui. Vou falar só o primeiro ponto. Caim, preste atenção que Caim e Abel, eles eram filhos dos mesmos pais. Se eles eram filhos dos mesmos pais, eles aprenderam as mesmas coisas sobre Deus, receberam as mesmas instruções, foram criados sobre os mesmos princípios e valores. Só que tem um detalhe, ouviram as mesmas histórias, mas o coração de Caim não era reto diante de Deus. E eu vou mostrar a vocês que não era reto, Ele não se sujeitou aos princípios de Deus. Caim não se colocou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Ele quis fazer as coisas do jeito dele, semelhantemente aos falsos mestres. Por isso que Deus diz: ai deles. Preste atenção, ele quis mostrar a própria justiça no lugar de aceitar a justiça de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês algumas considerações sobre Caim. Não vou mostrar todas. Primeiro, Caim ele tentou prestar um culto a Deus, e veja como isso serve muito para a gente, e dá uma grande pregação. Caim ele tenta prestar um culto a Deus sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Tudo que nós fazemos no culto, nós fazemos porque Deus mandou a gente fazer. E o que Deus não mandou a gente fazer, a gente não faz. Observe, desde os primórdios da história, irmãos, que Deus ele nos ensina o princípio de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Adão e Eva pecaram, por exemplo, você lembra o que foi que Deus fez? Deus foi lá e cobriu a nudez dele com peles de animais. Gênesis capítulo 3, versículo 21, lá está escrito: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para cobrir a nudez, um animal precisou ser sacrificado e sangue precisou ser derramado. Observe, toda pessoa que se chegava a Deus para adorar, precisava se aproximar de Deus por meio do sangue, por meio do derramamento de sangue. Se não que o sangue das ovelhas, aí eu vou lembrar vocês, que vocês já sabem, não que o sangue das ovelhas e dos bodes, eles purificassem o coração de qualquer pessoa, mas o sangue desses animais era necessário ser derramado, porque eles apontariam para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lá, irmão, Romanos capítulo 3, do 24 ao 26. Vou ler para não demorar, mas se você quiser acompanhar, acompanhe. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja,
O sangue que foi derramado antigamente foi para apontar para o sangue de Cristo, para o sacrifício de Cristo agora. Todos os sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus. Preste atenção, que quando Caim levou a Deus um sacrifício incruento, ou seja, um sacrifício que não envolvia derramamento de sangue, ele estava desprezando o caminho de Deus. Observe o que Caim estava fazendo. A palavra de Deus. Ele estava desprezando os caminhos de Deus. A palavra de Deus. Ele estava desprezando, irmão, as normas do culto divino. Ele queria, na verdade, abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços. Um caminho que era o caminho das obras, dos seus próprios feitos. Enquanto Abel oferece o animal, Caim foi lá e pegou da primícia das coisas que ele mesmo fez. Ou seja, ele queria enganar como se fosse Deus, enganar Deus, caminho do humanismo idolátrico, das obras de justiça divorciadas da graça. Caim queria, sabe o que? Se autopromover. Ele queria chegar para Deus e oferecer das primícias, quando Deus disse: eu não quero primícias, eu quero sacrifício de sangue. Ele foi lá e pegou das primícias da sua obra e foi oferecer para dizer a Deus: está aqui, é fruto do meu trabalho. Os falsos mestres, eles também se passam por esse caminho. Eles tiram a atenção de Deus e eles trazem a atenção para si. Um dia eu chorei no mais novo, mais jovem, eu chorei no púlpito da igreja. Orival, na minha inexperiência de dirigir igreja desde cedo, eu chorei no púlpito da igreja, porque eu disse assim: irmão, é muito duro ser pastor, porque você observa, os crentes fazem aniversário e eles chamam todo mundo, mas não chamam o pastor. Não, chamar o pastor para o aniversário, Deus me livre, para ele ver o que a gente está fazendo aqui, Deus me livre, para depois falar na igreja, Deus me livre. E por causa disso eu chorei. Há muitos anos atrás, eu chorei por causa disso. E eu lembro que naquele ano fizeram um culto de ação de graça com o aniversário, o meu aniversário. E eu lembro que alguém chegou e me consolou com as seguintes palavras. Disse assim: irmãos, a gente anda nas igrejas e a gente vê pastores engraçados hoje em dia. A gente vê pastores que a marca deles não é a palavra que eles pregam, é o humor que ele representa no culto. As pessoas não vão para o culto, elas vão para um show de comédia. Elas não vêem a hora de sair a primeira palhaçada para elas darem risada. E tem lugares que elas não vão ao culto, elas vão a um show. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu creio que por mim ninguém veio essa noite. Por palhaçada ninguém veio essa noite. Nenhum de vocês veio aqui por palhaçada. Eu amadureci a ponto de aceitar isso. Sabe por que vocês vieram? Por causa da palavra que está sendo mencionada neste lugar. Caim, ele representava o falso mestre porque ele queria trazer atenção para ele. Mas o centro das atenções aqui não é o pastor da igreja, é o Deus dessa igreja. É o Deus dessa igreja. Primeira coisa de Caim, o pecado de Caim aqui, foi porque ele tentou prestar o culto sem observar os princípios dessa igreja, ou dessa palavra. Um homem chegou para mim nessa mesma época de líder de mocidade e disse: pastor, eu sou cineasta. Eu digo: oh, que bênção. Na época eu trabalhava na universidade. Eu digo: eu trabalho lá no campus universitário. E aquele irmão lá é motorista, e aquele ali encanador, né? E aquele outro ali, ele não é chefe de recursos humanos, e aquele outro ali é Uber, né? E todos são profissionais. Ele disse: não, pastor, mas é assim. Eu disse: a igreja precisa de todos eles. Juntos nós formamos um corpo. Cada membro tem a sua função. Ele é músico. Aí ele disse assim: não, mas é porque a igreja precisa de um cineasta
cineasta, para ensinar as pessoas a interpretar. Porque quem sobe no púlpito da igreja tem que aprender a interpretar, tem que aprender a ser artista para atrair a atenção das pessoas. Eu disse, querido, você está muito errado, querido. Porque se eu vier ao culto querendo atrair a atenção das pessoas, eu vou ser palhaço, eu vou ser, sei lá, tantas outras coisas que eu poderia dizer aí. Eu não vou nem citar as profissões para não correr o risco de magoar ninguém. Mas eu ia ser muita coisa, menos pastor. Qual é a função do pastor, meu irmão? Não é atrair atenção para ele. A função do pastor é conduzir a igreja à presença de Deus. Essa noite eu quero terminar dizendo a vocês: o verdadeiro culto não é o culto que adora o pastor da igreja. O verdadeiro culto é quando a igreja se reúne para adorar o Deus da igreja. Aí ele cometeu esse erro, meu irmão. Em nome de Jesus, esse erro não vai entrar nessa igreja. É por isso que eu admito, vou falar um assunto polêmico para terminar. Eu admito as palmas, admito. Eu peço palmas para as crianças no domingo aqui, não é? Elas merecem. Eu peço, sei lá, Lucas começou a namorar. Eita, tá bonito. Não é? Lucas e Lara, eu até disse, faz o L aí, né? De Lucas e Lara. É o L. Lucas começou a namorar. É justo, quiser aplaudir, pode aplaudir, porque são dois jovens da nossa igreja. Né, irmãos? Mas estou falando sério, são dois jovens da nossa igreja que oraram, pediram permissão à família, estão fazendo a coisa certa. Dá 9 horas, vai para casa, rapaz. Né? Tem norma, tem regra, estão fazendo a coisa certa. A gente tem mais é que aplaudir mesmo. Agora, Jesus, sabe por que eu não admito palma para mim? Sabe por que eu não admito? A gente louva aqui, irmão, e louva e canta, e a glória de Deus cai. Você vem agora a percussão cantando o hino 15 da harpa, e a gente sentindo a presença de Deus. Sabe por que eu digo que aquilo ali não deve ser aplaudido? Porque aquilo ali é para Deus. E Deus, irmão, aplaudidos somos nós. Ninguém veio aqui para cultuar homem. Nós viemos cultuar Deus. Palma a gente bate para qualquer pessoa. Agora glória, honra e louvor é somente a um, irmão, que está acima desta igreja. É por isso que a igreja deve adorar com glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem aqueles que vão além, né? Terra, né? Isso é coisa boa, meu irmão. Fala mais, Jesus. Isso é coisa maravilhosa. A gente sente a presença de Deus. Vou terminar, é porque o primeiro erro de Caim é porque ele esqueceu de olhar como se adora a Deus. Mas essa igreja ainda adora a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que nós precisamos mais, irmão? Bíblia, oração, adoração, para a gente se aproximar mais de Deus cada vez mais. Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, em nome de Jesus, para nós orarmos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou profetizar de olhos abertos. Profetizar de olhos abertos. Porque enquanto você adora, portas se abrem sobre a sua vida. Quando você adora, Jesus está indo no seu lar e Ele está abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Quando você presta o culto verdadeiro a Deus, aí eu vou dizer, aquela pessoa que é rebelde, ela é tocada lá